Olá, caros estudantes. A proposta dessas aulas que iniciamos hoje é que vocês possam revisar os conteúdos trabalhados em sala de aula, que foram com mais detalhe. Aqui faremos notas de aula mais resumidas a respeito de determinados aspectos e tópicos ainda mais importantes para que vocês possam aprender e fazer os exercícios com maior facilidade. Então vamos lá, a nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre antiderivada, ou como queiram primitiva, sobre a definição de integral indefinida e sobre as primitivas imediatas para que possamos fazer as primeiras aplicações no cálculo de integrais. Então vamos lá, vamos a elas. Bom, mas o que é uma antiderivada ou uma primitiva? Primeiramente, considere duas funções, que eu estou chamando aqui f de x e f de x. Essas funções são contínuas e no mesmo intervalo ocorre que a derivada de f de x é exatamente igual a f de x. Quando isso acontece, a derivada da primeira é igual à segunda, então dizemos que a primeira função ela é uma antiderivada ou uma primitiva de f de x. Vamos a um exemplo, alguns exemplos. Primeiro, considere a função 1/3 de x ao cubo. Se ao derivar essa função obtivermos x ao quadrado, então podemos afirmar que 1/3 de x ao cubo é uma primitiva de x ao quadrado. Vamos ver se isso de fato acontece. Vamos lá. O que precisamos fazer? Precisamos fazer a derivada dessa função 1/3 de x ao cubo, evidentemente na variável x. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, só para relembrar para vocês, qual que é a regra da potência, né, a derivada? Então, se a gente tem x elevado a n e a gente vai fazer a derivada, a gente obtém n x elevado a n menos 1. E mais um detalhe, se essa função é multiplicada por uma constante, certo? E a gente precisa derivar esse produto, já provamos em cálculo 1 que isso aqui é exatamente, você repete a constante e faz a derivada da função, como acabamos de ver. n, x elevado a n, menos 1. Então, esse caso aqui é exatamente o caso da gente repetir a constante. Então, nós vamos repetir a constante no texto. Esse expoente vai multiplicar e vamos subtrair uma unidade aqui no expoente, que é o n menos 1, que o nosso n aqui é o 3, certo? Então, repetir o n 3, x elevado a n menos 1, portanto, 3 menos 1, 2. Ora, mais 1/3 de 3 é 3 sobre 3, que é 1. E, portanto, aqui a gente obtém simplesmente x ao quadrado. Logo, observamos na nossa continha que, ao fazer a derivada da primeira função, obtivemos a segunda função. Então, a gente diz que essa primeira função é uma antiderivada ou uma primitiva da primeira função x ao quadrado. Mais um exemplo. Vamos pegar uma função um pouco parecida com a função f do exemplo anterior. Mas dessa vez nós vamos adicionar uma constante c qualquer, pode ser o número 2, menos 5, raiz quadrada de 6, enfim. Vamos pegar um número real qualquer e vamos adicionar aquela primeira função lá no texto de x ao cubo. Aqui a gente está afirmando que essa função, apesar da diferença dessa constante com a anterior, também é uma primitiva da função x ao quadrado. A gente pode verificar isso. Como que a gente faz? A gente vai derivar a primeira função e se der igual à segunda, significa que de fato, sim, ela é uma primitiva. Vamos fazer essas contas. Vamos lá. Então, a gente vai fazer a derivada de 1/3 de x ao cubo mais c dx.
E vamos utilizar a propriedade que a gente conhece, a regra que a gente conhece. A gente já derivou isso aqui, a gente viu que dx ao quadrado, sim, né? Mais zero, por quê? Porque a derivada de uma constante é zero, ou seja, isso aqui também dá x ao quadrado. Então, adicionar essa constante foi adicionar zero na derivada, e, portanto, não alterar o x ao quadrado. Isso nos garante que a derivada da função g também é igual a f de x, certo? Em outras palavras, a função g é uma primitiva, é uma antiderivada da função x ao quadrado. Observe que a função g, em diferença com a função f, é apenas uma constante. Então, a gente pode até escrever que g de x é f de x mais c. E com isso, admitir que g de x menos f de x, considerando f e g as funções dos exemplos, é igual a c. Em outras palavras, a diferença entre duas antiderivadas ou primitivas é exclusivamente uma função, uma constante c. Tá? Essa é a única diferença entre elas. Tá bem? Outra questão importante que a gente pode dizer é que essa função aqui, a função f de x mais c, ela representa todas as funções que derivadas geram a função x ao quadrado, a função f' de x, fzinho de x. Então, a gente chama essa função aqui de família. Ela representa a família das primitivas de fzinho de x. Certo? A gente vai aprender a escrever essa família de uma outra forma, através da integral. Vamos ver no próximo slide. Então, tá aqui, ó. O que é uma integral indefinida? Agora que a gente conhece o que é uma antiderivada, a gente pode fazer a definição dessa integral. Então, a definição da integral é basicamente a definição da antiderivada. Se ao derivar uma função, considerando sempre as funções contínuas e no mesmo intervalo, ao derivar essa função, a gente obtém a função fzinho de x, então a gente pode escrever, e portanto o fzão de x é uma antiderivada de fzinho, então a gente pode escrever que a integral de fzinho de x dx é f de x mais c, tá? Eu quero dizer que se eu calcular a integral dessa função, eu vou obter a sua primitiva, a sua antiderivada, ou seja, aquela função que ao derivar retorna para ela, considerando C uma constante R qualquer. Tá? Então, assim, aqui a definição de integral, ela ocorre como a definição de antiderivada, né, que a gente acabou de apresentar. Existem outros conceitos para integral, né? Como a gente viu nas últimas aulas. Mas aqui a gente vai tratar especificamente dessa definição. Então, essa forma de escrever, lembra-se, f de x mais c é a família de primitivas da função f de x. Então, escrever a integral de fzinho de x dx é calcular, né, as primitivas, a família de primitivas dessa função. Ou seja, determinar quais funções derivadas geram essa daqui. Tá? Então, vamos aqui a um exemplo para que a gente reforce a ideia de integral, de como que a gente escreve a integral como busca dessa antiderivada. Então, vamos lá. Se a gente sabe, né, que derivando um terço de x ao cubo, isso gera x ao quadrado, então a gente pode escrever essa mesma operação de uma outra forma. A gente pode dizer que a integral de x ao quadrado dx é exatamente um terço de x ao cubo mais c. Então, a gente está escrevendo a mesma ideia, tá? De um modo diferente, né? Com um outro prisma, um outro olhar, né? Mas a gente continua dizendo que ao derivar essa função, a gente obtém essa. Só que aqui no caso, a gente está determinando quais as funções que derivadas geram essa daqui.
Então, a gente quer identificar as derivadas, as funções que derivadas chegam a x ao quadrado. E nós já discutimos que é 1/3 de x ao cubo mais c. Para ficar claro, vamos fazer mais alguns exemplos. Sabemos que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, que o 3, que é o meu n, multiplica aqui, né? Vezes x elevado a n menos 1, portanto 3 menos 1, 2. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Bom, se isso é verdade, como é verdade, então podemos reescrever da seguinte forma, que a integral de 3x ao quadrado, que é a minha função f'zinho, dx, claro, vai ser x ao cubo mais c. Então, a gente está escrevendo essa ideia na forma de integração. Nesse outro exemplo, estudamos em cálculo 1 que a derivada tangente de x é secante de x ao quadrado. Sabendo disso, então podemos dizer que a integral de secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais c. Por que podemos dizer isso? Porque sabemos que ao derivar a tangente de x, encontraremos secante ao quadrado de x. Agora vamos falar das primitivas imediatas, ou seja, são aquelas integrais que obtemos imediatamente pelo simples fato de identificar qual a função que derivada gera a primeira função aqui. Então vamos à primeira, a integral de dx igual a x mais c. Ora, se derivarmos x, a gente sabe que vai dar 1, não é? Então vai ficar 1 dx. Então, por outro lado, integral de 1 dx, que é a integral de dx, vai ser x mais c. Realmente, se pegarmos a função x e derivarmos, vamos obter 1. Então, com isso a gente pode escrever que a integral de 1 dx é x mais c. Uma regra muito importante que vamos usar bastante, inclusive nas primeiras questões do exercício, é a chamada regra da potência reversa, né? Ou seja, como que a gente encontra a integral de x elevado a n dx? Nesse caso, a gente vai dizer que essa integral vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, se aqui for um 7, vai ficar 7 mais 1, 8, sobre 7 mais 1, 8. X elevado a 8 sobre 8. Se aqui for 10, x elevado a 10 mais 1 vai ficar x elevado a 11 sobre 11. Então, a regra era bem simples de aplicar. Mas por que isso acontece? Isso acontece se a gente derivar essa função aqui, vamos fazer isso. Vamos fazer a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E vamos ver o que acontece. Então, derivando isso aqui é uma constante, né? Então, 1 sobre n mais 1, a gente só repete, porque se trata de uma constante. No caso da potência, a gente acabou de ver que a regra é n mais 1, que é o nosso n aqui funciona como n mais 1, x elevado a n mais 1 menos 1, porque aqui a gente tem que fazer n menos 1, né? Só que o nosso n é n mais 1, então n mais 1 menos 1. Então, a gente vai ter 1 sobre n mais 1. Isso aqui não é uma constante, né? Não está na variável x. Na verdade, aqui, ó, a gente vai ter, eu posso simplificar isso e já dizer para vocês o seguinte, que como eu tenho 1 vezes n mais 1, vai ficar n mais 1 sobre n mais 1. E aqui a gente vai ter vezes x elevado a... Opa, isso aqui vai zerar e vai ficar apenas n. Tá? Ora, mas como n é um número diferente de menos 1, e eu vou explicar já para vocês isso aqui, se n é diferente de menos 1, isso não vai zerar. Menos 1 mais 1 vai zerar. Tá? E não zerando, isso aqui tem um sentido, isso aqui é um número só, então vai dar 1. Então, isso vai ser x elevado
a n. X elevado a n, que é a nossa função inicial aqui, tá vendo? Ó? Em outras palavras, ao derivar esse aqui, a gente encontra exatamente essa função. Então, a integral dessa função é igual a essa mais uma constante c. Então, eu já citei um pouco aqui, já deu para entender que n tem que ser diferente de menos 1, porque se n for menos 1, eu vou ficar aqui com menos 1 mais 1. Isso vai fazer com que esse denominador fique zero e acaba tendo uma expressão aqui indeterminada para a gente. Então, a gente vai excluir o valor menos 1 aqui da minha regra. Tudo bem? Bom, nesse slide eu trago para vocês mais algumas integrais primitivas, né? Integral de 1 sobre x dx, ln de x mais c. Por quê? Porque derivando ln de x, nós sabemos que é 1 sobre x. Outra, integral de cosseno de x dx é seno de x mais c. Por quê? Porque a derivada de seno de x é cosseno de x. Da mesma forma, integral de seno de x dx é menos cosseno de x mais c. Por que menos cosseno de x? Nós sabemos que a derivada de cosseno é menos seno, mas aqui a gente não tem menos seno, tem mais seno. Então, o que eu faço? Eu faço a derivada de menos cosseno, porque aí eu vou obter menos seno. Menos seno, seno positivo, tá? Então, por isso a gente coloca aqui a integral de seno de x é menos cosseno de x mais c. Já trabalhamos ainda nessa aula, que sabemos que a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, então a integral de secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais c. E por último, a função e elevado a x, a integral de e elevado a x dx é igual a e elevado a x mais c, porque sabemos que ao derivar e elevado a x, continuamos com e elevado a x. Então, além das duas primeiras integrais primitivas, a gente também está trazendo essas aqui que vocês vão utilizar bastante nos exercícios e quando encontrar com essas integrais, vocês já podem ir direto para esses resultados aqui que são resultados conhecidos. Com isso, vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos fazer aqui a integral de x ao quadrado dx. Ai, Cristina, já fizemos isso várias vezes. Já sabemos que é 1/3 de x ao cubo, né? Nos diversos exemplos que a gente já trouxe. Mas dessa vez a gente vai calcular aplicando, né, a regrinha que acabamos de aprender, a primitiva, né, das principais primitivas imediatas. No caso aqui, a gente tem a integral de x elevado a n dx como sendo x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. E aí a gente tem que lembrar que o n aqui não pode ser menos 1. O nosso n é o número 2, então é diferente de menos 1. Então eu posso aplicar perfeitamente essa regra aqui. Então vamos fazer isso. Essa integral vai ser x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais c. Ora, isso aqui vai dar o quê? X elevado a 3 sobre 3 mais c. Ou seja, aquela função 1/3 de x elevado a 3. Isso já era conhecido nosso. Vamos a mais um exemplo. Agora vamos fazer x elevado ao cubo, integral de x elevado ao cubo dx. Aqui a gente vai utilizar a mesma regra, porque eu tenho a potência com n diferente de menos 1, meu n agora é 3. Então vai ser x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, para usar aqui essa regra, mais c. Por fim, eu tenho x elevado a 4 sobre 4 mais c. Tranquilo, não é? Vamos lá. Bom, e nesse caso a gente pode reescrever essa integral para se encaixar naquela regra, a regra da potência reversa que a gente acabou de ver. Como que a gente faz isso? Ok, nós vamos escrever isso aqui de outra forma. A gente sabe
que se a gente tem 1 sobre, sei lá, a elevado a n, a gente pode escrever isso aqui como sendo a elevado a menos n, na verdade é o inverso, né? O número inverso. Então vai ficar da seguinte forma, aqui a nossa situação. A gente vai ter x elevado a menos 5, para poder fazer a inversa de dx. Agora que eu tenho um n diferente de menos 1, o meu n aqui é menos 5, eu posso fazer esse cálculo aqui, usando aquela regra. E qual que é a regra? É n mais 1, ora, meu n é menos 5, então vai ficar menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 mais c. Nunca esqueçam de colocar a constante c, que é para obter a família, tá bom? Então, aqui a gente vai ter menos 5 mais 1 vai dar x elevado a menos 4 sobre, deixa eu melhorar aqui esse x, x elevado a menos 4 sobre menos 4 mais c. E por fim, ora, mais vezes menos, menos 1 quarto, tá? E esse x elevado a menos 4, na verdade, o inverso dele, né? Então, vai ficar 4x elevado a 1 sobre 4x elevado a 4 mais c. Então, esse x aqui, na verdade, é um denominador, porque eu tenho um expoente negativo, então eu tenho que fazer o inverso dele, e mais vezes menos dá menos, então a opção fica menos. Esse 4 já estava no denominador, certo? Na próxima situação, a gente tem aqui como racional, né? Será que eu posso colocar isso aqui na mesma regra da potência? Sim, podemos. Por quê? Porque nós podemos escrever um racional na forma de potência. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que a gente tenha a raiz enésima de a elevado a m. Então, a gente escreve isso aqui na potência de expoente racional, tá? Onde a gente divide o expoente do radicando pelo índice do radical. A gente pode dizer que é o de dentro pelo de fora. Então, vamos reescrever essa integral. Ela vai ficar da seguinte forma. Integral de x elevado. Ora, qual a minha potência aqui? Vamos lá. Qual a minha, meu expoente aqui vai ser 1, né? Porque x elevado a 1 dá x. E meu índice aqui é 2, porque a gente sabe que a raiz quadrada não é oculta aqui, não precisa colocar esse 2. Então, eu vou ter x elevado a meio de dx. Então, vamos fazer a integral disso aqui. Aqui, eu tenho o meu n diferente de menos 1. Observe que o n pode ser qualquer número, com exceção do menos 1. Então, o meu n aqui vai ser 1 meio. Então, utilizando aquela regra, a regra da potência, vai ficar da seguinte forma. X elevado a meio mais 1, que é o meu n mais 1, sobre meio mais 1, n mais 1, mais a constante c. Ora, como que vai ficar meio mais 1? Então, vamos fazer essa conta aqui, vamos abrir aqui. Meio mais 1, a gente vai ter o denominador 2, né? Já que aqui é 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 3 meios. Então, voltando aqui, a gente vai ter x elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais c. Bom, aqui a gente pode voltar para o nosso radical, né? Voltar para a forma racional, sair dessa potência. E aí a gente vai ter o seguinte, raiz x elevado. Como é o de dentro dividido pelo de fora, então 3, x elevado a 3 sobre, e o índice 2. Portanto, é raiz quadrada de x ao cubo vezes. Bom, aqui a gente tem fração sobre fração. Repete a primeira fração, foi essa que a gente escreveu, só que na forma de radical, vezes o inverso da segunda. Ao invés de 3 sobre 2, nós vamos colocar 2 sobre 3 mais c. Tem um outro detalhe importante que a gente vai precisar discutir aqui com vocês, que é essa raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo a gente pode escrever
como sendo x ao quadrado vezes x, certo? Então, esse x ao quadrado ele pode ser extraído, porque eu posso dividir 2 por 2, vai ficar 1, né? X elevado a 1. Então, eu posso extrair do radical x ao quadrado e obter x. E esse outro x aqui vai ficar no radical, que eu não vou fazer a divisão do 1 por 2. Então, é melhor escrever x elevado a meio é a raiz quadrada de x, como a gente acabou de ver. Então, x ao cubo, aliás, raiz quadrada de x ao cubo, na verdade, simplificando, a gente pode escrever como x raiz quadrada de x. Então, para finalizar aqui, né, a gente vai ter 2/3 de x raiz de x, raiz quadrada de x, mais c. Finalizando aqui o nosso exemplo. Bom, com essas ideias lançadas para vocês reforçarem os conteúdos de vocês, a gente trouxe aulas no Khan Academy que já foram recomendadas. A gente vai chamar de aula 1, de antiderivada e a regra da potência reversa. Vocês vão utilizar exclusivamente aquela primeira primitiva imediata, naquela regra. Vamos aplicar bastante aqui no Khan Academy. E em seguida, vocês vão fazer as 2 primeiras questões da lista de exercícios, a primeira lista de exercícios que a gente levou para vocês em sala de aula. Nós até já discutimos essas questões aqui. Então, nessa primeira questão, a gente vai fazer o exercício de fazer a derivada, encontrar esse resultado dessa derivada e, com isso, reescrever na forma de integral. Tá? A gente já fez isso, vocês vão reforçar. A segunda questão é para exatamente aplicar a regra da potência. Aplica a regra da potência em todos os casos aqui, né? A gente também fez uma discussão disso aqui em sala de aula, mas seria muito importante que vocês voltassem a calcular. Então, assiste a aula, faz os exercícios do Khan Academy, assiste as aulas do Khan Academy e, por último, reforça os exercícios que foram trabalhados. Apenas a primeira lista, a primeira e segunda questões dessa lista, da primeira lista que nós trabalhamos. Uma boa aula para vocês, um bom estudo e até a próxima!